Olá, meu povo, bom dia! Vamos aqui agora de Direito Empresarial, certo? Para quem não me conhece, sou a professora Lívia e eu vou estar agora com vocês resolvendo 30 questões de Direito Empresarial para ajudar vocês a fecharem as 5 questões de Direito Empresarial da nossa prova. Começando então agora, sabe-se que o termo pessoa jurídica expressa um ente detentor de direitos e obrigações. Sendo assim, em relação ao nascimento da personalidade jurídica de uma sociedade, é correto afirmar que, para adquirir personalidade jurídica, ela deve ter seu ato constitutivo. Bom, gente, aqui a gente precisa ter em consideração duas questões. A gente precisa saber qual é o lugar que uma pessoa jurídica ela deve se registrar e algumas espécies de pessoas jurídicas que a gente tem. Primeira coisa, começando pelas espécies, a gente tem que lembrar que a gente tem pessoas jurídicas que desenvolvem atividades econômicas, que são as sociedades. Tanto as sociedades quanto a Eireli são pessoas jurídicas que desenvolvem atividade econômica. As sociedades, elas se dividem em dois grandes tipos, que são as sociedades empresárias e as sociedades simples. As sociedades empresárias, elas vão fazer o seu registro na junta comercial. E as sociedades simples, elas vão fazer o seu registro no cartório. Então, aqui, a gente já tem um direcionamento, porque a questão, em algumas vezes, ela está falando de sociedade empresária e a gente está falando também de sociedade simples. Dentro das sociedades empresárias, a gente tem sociedades que elas têm contrato social, como a sociedade limitada, e a gente tem sociedades que têm estatuto, como as sociedades anônimas, tá? Então, a gente vai precisar desses conhecimentos aqui para a gente poder resolver a nossa questão. Então, no item A, sempre contrato social. Falso, tá? Porque tem sociedades empresárias que têm estatuto, arquivado na junta comercial se empresária. Então, o erro do item A é o sempre contrato social. B, estatuto social arquivado no registro civil de pessoas jurídicas, se sociedade simples. As sociedades simples, gente, elas se utilizam de contrato social. Então, o estatuto estaria errado. Item C, contrato social registrado no registro civil de pessoas jurídicas, se sociedade simples. E o gabarito correto, então, aqui é o item C. Se a sociedade é simples, ela é uma sociedade que vai ser registrada no cartório, que é o mesmo que falar registro civil das pessoas jurídicas, tá? E elas são formalizadas por meio de um contrato social. E o item D está errado. Por quê? Contrato ou estatuto social, até aqui estaria correto, arquivado no cartório de títulos e documentos, falso, na junta comercial, tá? Então, primeira questão, item C. Segunda questão. Em avaliando a documentação referente a uma empresa individual de responsabilidade limitada, o tabelião deparou-se com as situações apresentadas nas assertivas abaixo. Analise-as. Vamos lá. Aqui a gente está falando da Eireli. A Eireli, inclusive, é um ponto de muita atenção dentro do estudo de vocês. A Eireli, ela tem uma incidência muito grande nas provas da OAB, ela cai bastante nas provas da OAB e ela traz para a gente uma vantagem muito boa. Ela tem praticamente um único artigo que fala sobre ela, que é o 980A. Então, esse artigo vocês não podem ir para a prova sem saber. E aí aqui, item 1. A imagem, o nome ou a voz não podem ser utilizados para a integralização do capital da Eireli. Verdade, gente. A Eireli, ela tem que ser integralizada com bens, bens, dinheiro ou crédito, certo? É como você pode integralizar o capital social de uma Eireli. De acordo com a lei que institui a Eireli, a subscrição e integralização de seu capital social não podem ser atreladas ao salário mínimo vigente no país. Falso, gente. A Eireli, inclusive, ela é vinculada ao salário mínimo vigente. Para você poder constituir uma Eireli, para você poder abrir a sua Eireli, você precisa de, no mínimo, 100 vezes o maior salário mínimo do país. Hoje, a gente teria que, para abrir uma Eireli, a gente estaria precisando de aproximadamente 100 mil reais. Um pouco mais de 100 mil reais, certo? 3. Somente o patrimônio social da Eireli responde pelas suas dívidas, não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa que a constituiu
conforme descrito na sua declaração anual de bens. Gente, a Eireli, ela pode passar pela desconsideração da personalidade jurídica, assim como as outras sociedades. Então, o que está errado aqui é em qualquer situação. Não, em alguma opção, em termos de exceção, poderá sim. Então, gabarito correto, apenas o item 1 é o item verdade. Terceira questão. Relativamente à Eireli, assinale a alternativa incorreta. Bom, gente, aqui a gente tem como incorreta o item B. O item B ele diz o que para a gente? Somente o patrimônio social da Eireli responderá pelas suas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, conforme descrito na declaração anual de bens entregue ao órgão competente. A gente acabou de ver isso. Tá vendo, gente, como as questões elas se repetem? A gente está vendo essa repetição. Por quê? Porque a Eireli ela é muito curta. Então, para que a gente consiga ter uma rotatividade nas questões da Eireli, elas costumam muito se repetir. Então, isso é uma vantagem aí para vocês. Todos os outros itens estão corretos. Vamos lá para a nossa quarta questão. Considerando o Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa correta sobre a consequência da inclusão do nome de um sócio na firma empresarial, no caso deste figurar no ato constitutivo como sujeito de responsabilidade limitada pelas obrigações perante terceiros. Bom, gente, o que a gente tem aqui? Quando a gente está falando, tá, na inclusão do nome da inclusão do nome de um sócio na firma, o que a gente está aqui se colocando? A gente tem que lembrar do nome empresarial. O que a gente tem do nome empresarial? A gente tem que o nome empresarial, ele pode ser de duas espécies, firma ou denominação. A firma, gente, a firma são nome civil do sócio, se for empresário individual, no caso do próprio empresário individual, ou dos sócios. Já a denominação é qualquer expressão linguística. Mas a gente tem que tomar consideração do seguinte, tá? Quando a gente está falando aqui na questão, a consequência da inclusão de um nome do sócio na firma empresarial, no caso deste figurar no ato constitutivo como sujeito à responsabilidade limitada das obrigações, a gente precisa saber um pequeno detalhe, que a gente está falando aqui de um tipo de sociedade muito específico, que é a sociedade em comandita simples. Como é que a gente percebe isso, Lívia, aqui dentro dessas questões? Porque ela está se dividindo que existem dois tipos de sócio. O que vai figurar o nome e o que não vai figurar o nome. Então, quando a gente tem essa divisão dos dois tipos de sócio e a gente está falando do nome empresarial, a gente está lembrando da sociedade em comandita simples. E nesse caso, na sociedade de comandita simples, os únicos sócios que podem constar no nome é o sócio de responsabilidade ilimitada. Então, não poderia constar o sócio com responsabilidade limitada. Ai, Lívia, mas apareceu o nome dele lá. Então, por ter acontecido esse erro, ele vai responder como se tivesse responsabilidade solidária e ilimitada. Então, o gabarito da quarta questão, item D de dado. Quinta questão. No tocante às sociedades, é correto afirmar. O gabarito correto aqui, gente, a gente está no item C. A aquisição da personalidade jurídica das sociedades ocorre por ocasião da inscrição de seus atos constitutivos, contrato social ou estatuto, no órgão registrário que lhe é próprio em razão da sua natureza jurídica específica. Temos aqui o gabarito, que foi justamente o que a gente estava comentando na nossa primeira questão. Se eu quero fazer o registro de uma sociedade, esse registro ele pode ser colocado arquivando o contrato social ou o estatuto, a depender do tipo de sociedade que for. Se a gente estiver diante de uma sociedade limitada, por exemplo, a gente tem contrato social. Se a gente está diante de uma sociedade anônima, a gente tem estatuto. E além disso, a gente também viu que se sociedade empresária, vai ser registrado lá na junta comercial. Se sociedade simples, lá no registro civil de pessoa jurídica. Então,
Essa parte final, no órgão registrado que é próprio em razão da sua natureza jurídica específica, verdade. Por quê? Porque se for simples, vai para o cartório, se for empresária, vai para a junta comercial. Então, o gabarito correto é o item C, tá? Vamos aqui para a sexta questão. Analise as proposições a seguir. 1. A empresa individual de responsabilidade limitada constitui pessoa jurídica de direito privado, de maneira que sua instituição representa a possibilidade de limitação da responsabilidade do empreendedor individual sobre as obrigações decorrentes de sua atividade empresarial. Aqui, gente, a gente está falando como verdade. Quem é isso que a gente está falando aqui no inciso 1? O EIRELI. EIRELI, gente, significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, aqui a gente está querendo saber se é verdade isso sobre a EIRELI. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada constitui pessoa jurídica? Sim, a EIRELI é uma pessoa jurídica. De maneira que a sua instituição representa a possibilidade de limitação da responsabilidade de uma pessoa sozinha? Verdade. A EIRELI justamente ela traz isso para a gente. Ela traz que a gente tem que uma só pessoa consegue exercer uma atividade empresarial com a responsabilidade limitada. 2. Face à inexistência de vedação legal, bem ainda ao princípio da autonomia privada, a empresa individual de responsabilidade limitada pode instituir nova EIRELI para atividades subsidiárias ou correlatas. Esse item aqui, gente, ele está errado porque a gente tem que prestar atenção em uma questão. A pessoa física que tem a titularidade de uma EIRELI, ela só pode ter uma EIRELI. Se ela quiser ter outras atividades correlatas e etc, Lívia, ela pode? Pode, mas com uma EIRELI, não. A pessoa física, ela só pode ser titular de uma única EIRELI, certo? Então, aí, nesse caso, esse item 2 está errado, tá? Item 3. A EIRELI pode ser instituída de maneira originária, quando criada diretamente por seu fundador, ou derivada quando é decorrente de aproveitamento de ente anterior, a exemplo da concentração de cotas da modalidade societária em um único sócio. Esse item 3, gente, está verdade. Ele está verdade por quê? Porque eu posso ter um EIRELI a partir do momento em que eu crio. Eu sou a primeira pessoa a criar aquela EIRELI, eu estou querendo desenvolver uma atividade, eu vou lá na junta comercial, faço o registro da minha EIRELI e tudo ok. Não existia aquela EIRELI antes, não existia nenhuma atividade antes e eu passei a abrir aquela atividade. Então, isso é o que a gente tem na modalidade originária. Mas também pode acontecer o seguinte, imagine uma determinada sociedade que tenha 3 sócios. A atividade ela já existia, ela já estava lá funcionando normalmente, enquanto sociedade limitada. Imaginem que desses 3 sócios, 2 pediram para sair e ficou só um. Quando ficou só um, o sócio que ficou pode ter pensado e dizer assim, mas é mais interessante para mim agora, que estou só, me transformar numa EIRELI. E aí ele pode requerer a sua transformação. Aí é que a gente chama que está acontecendo de uma modalidade derivada. Por quê? Porque a atividade já existia, ela já acontecia antes de se tornar EIRELI, mas ela apenas foi transformada em EIRELI, e aí a gente chama de modalidade derivada. Então, isso sim é possível, certo? 4. A existência da EIRELI depende do registro e ou arquivamento de seus atos constitutivos, formalizados a partir do acordo de vontades perante a junta comercial do estado em que a empresa terá sede, certo? E aí aqui, gente, o que a gente tem? A gente está falando que a existência da EIRELI depende do registro e ou arquivamento dos seus atos constitutivos, tá? Aí a gente está com esse erro da questão, é um erro muito sutil, é um erro muito pequeno, tá? O que a gente está falando é que para a EIRELI realmente ser criada, a gente vai precisar do registro dela, a gente vai precisar registrar a EIRELI, não é simplesmente e ou do arquivamento, certo? Então esse item aí estaria incorreto e a gente tem a resposta correta aqui no item D de dado,
1 e 3 estão corretos. Sétima questão. Relativamente à empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada pela Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, é incorreto afirmar. Então, aqui, gente, a gente tem que é incorreto afirmar esse item A. Vamos ver aqui por que esse item A ele está errado. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado. Até aqui está tudo correto. O que está errado é esse finalzinho que tem aqui, que não será inferior a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Essa parte aqui, gente, então ela está errada, certo? Não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo do país. Então, esse númerozinho de 50 é o número que está errado aqui. Oitava questão. Segundo o Código Civil, o contrato social da sociedade em conta de participação produz efeito somente entre os sócios e eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro confere personalidade jurídica à sociedade. Falso, tá, gente? Aqui, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada. Você vai ter ali um instrumento que vai reger a relação entre os sócios daquela determinada sociedade, mas mesmo que por acaso você venha a registrar esse instrumento em algum lugar, isso não vai conferir personalidade jurídica à sociedade em conta de participação, tá? Não confere personalidade jurídica. O empresário casado, item B, o empresário casado pode, sem necessidade da outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus reais. Aqui, gente, a gente tem o item correto, item B de bola. A gente confunde muito porque a gente lembra muito das questões civis. E quando a gente vai lá para o direito civil, a gente lembra, quem é casado, a depender do regime de bens, vai precisar pedir a autorização do seu cônjuge, né, a outorga do seu cônjuge para a celebração daquele determinado negócio de alienação do imóvel, por exemplo. Aqui, quando a gente está falando de direito empresarial, isso não se aplica. O empresário, gente, ele deve desenvolver as suas atividades de forma livre. E para ele ser livre, inclusive inclui a alienação de bens, também inclui gravar os bens com ônus reais. Ele precisa movimentar ali a sua atividade. E para cá não vai importar qual é o regime de bens daquele determinado empresário, certo? Ele vai ter liberdade no exercício da sua profissão, né? Da sua atividade econômica. Então, nesse caso, ele não precisa realmente da outorga conjugal. Item C, é facultada a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. Falso, é obrigatório. A gente viu que o registro ele é obrigatório. Ele apenas não serve para caracterizar. A pessoa continua sendo empresário com ou sem registro. Mas todo empresário é obrigatório que ele tenha esse registro. Se ele não tem o registro, ele se torna empresário irregular. E aí ele sofre algumas consequências, como ele não poder pedir recuperação judicial, não poder participar de licitação com o poder público, não poder pedir a falência de terceiro, entre outras, tá? Item D, na sociedade em comum, todos os sócios respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade, tá, gente? O que a gente tem aqui do erro? A gente está falando que esse erro eles respondem solidariamente, certo? Então, eles respondem aqui solidariamente. Oitava questão, item B de bola. Nona questão. O sócio da sociedade em comum que contrata pela sociedade responde pessoal e ilimitadamente pelas obrigações assumidas no contrato, excluído o benefício de ordem. Isso aqui já está puxando com o que a gente já terminou de ver na questão anterior,
que o erro da questão anterior era bem pequeno. E aí aqui a gente está vendo como é que seria o acertado. Os sócios na sociedade em comum, lembrando, é aquela sociedade que não tem registro. A sociedade em comum é a sociedade sem registro. Se a gente está falando então de uma sociedade sem registro, acaba trazendo algumas questões de responsabilidade pessoal dos sócios. Todos os sócios eles vão responder com o seu patrimônio de forma ilimitada. Mas aquele sócio que fechou o negócio, aquele sócio que contratou, aquele sócio ele vai ter uma responsabilidade ainda maior. Aquele sócio vai ter uma responsabilidade direta. Então, não existe benefício de ordem aí para esse sócio, tá? Então, nona questão, item D de dado. 10ª questão. Ildefonso e Itaci resolveram entabular o contrato social para constituir sociedade, visando o exercício de atividade empresarial no ramo de edificação de casas populares no município de São João das Cadeiras. No modelo societário escolhido por ambos, Ildefonso é quem unicamente exerce a atividade constitutiva do objeto social em seu nome e sob sua exclusiva responsabilidade, sendo que Itaci apenas participa contribuindo com os recursos para a formação do capital social. A partir da contextualização hipotética descrita, assinale a alternativa correta acerca dessa modalidade societária. Aqui, gente, a gente está falando de uma sociedade que a gente também já tratou dela. Trata-se da sociedade não personificada denominada sociedade em conta de participação, na qual a falência do sócio ostensivo, ou seja, quem é o sócio ostensivo? É aquele sócio que aparece, é aquele sócio que pega a responsabilidade. Então, na falência do sócio ostensivo, que no caso seria Ildefonso, acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. O item B, gente, é essa questão. Na sociedade em conta de participação, é uma sociedade sem personalidade jurídica. Somente os sócios ostensivos respondem com o seu patrimônio pessoal. Somente os sócios ostensivos é que aparecem. Somente eles é que são os responsáveis por desenvolver a atividade. O outro sócio, o sócio oculto ou o sócio de fiscalização, como ele é chamado, ele apenas pode fiscalizar, ele não aparece. E se o sócio ostensivo falir, morreu ali aquela sociedade. Então, 10ª questão, item B de bola. 11ª questão. Em uma sociedade do tipo simples, constituída por prazo indeterminado, formado pelos sócios Rita, Antônio e José, o segundo sócio veio a falecer em decorrência de um acidente. Sabendo que o contrato é omisso quanto à sucessão por morte do sócio, assinale a afirmativa correta. Aqui, gente, a gente tem como gabarito correto o item D de dado. A morte de qualquer sócio enseja a resolução da sociedade em relação ao de cujos. Então, aquela pessoa faleceu, então no caso que o sócio Antônio morreu, Então a sociedade não existe mais para Antônio. A sociedade ela vai continuar entre Rita e José, os que permanecem ali. Mas para Antônio não tem mais. Operando-se a sua dissolução parcial. Então, é como se aquela sociedade que era de 3, agora vai ficar 2. Então, dissolveu-se parcialmente. A sociedade se dissolveu parcialmente. E Antônio, ele tinha uma participação econômica. Ele tinha uma parcela econômica. Então, os herdeiros de Antônio vão ter direito a alguma coisa, Lívia? Vão ter direito à parcela econômica que cabia à participação de Antônio dentro daquela determinada sociedade. Então, opera-se a dissolução parcial e apura-se os haveres. Apurar o haver, gente, é saber quanto é essa participação econômica de Antônio, com base no balanço patrimonial, em especial a data da resolução. Então, aqui vai ser feito um cálculo para se dizer quanto é que os herdeiros de Antônio têm que receber, e esse cálculo, regra geral, ele é feito com base no balanço patrimonial, em especial a data da resolução. Qual é a data da resolução? A data do falecimento, certo? Que foi a data que ocasionou essa dissolução. O motivo da dissolução foi o falecimento. Então, nessa data, a gente tem aí que acontece
o cálculo econômico, certo? Lívia, os sócios eles podem prever de forma diferente? Podem, tá? Mas se não tiver previsto de forma diferente dentro do contrato, segue o que diz o Código Civil e o item D é exatamente o que se diz aí o Código Civil. O item A, a sociedade terá continuidade com seu sucessor? Falso. Regra geral, a sociedade morreu para Antônio. Acabou. Os herdeiros de Antônio não vão poder entrar na sociedade, como regra geral. Tá? Dentro desse caso que a gente está vendo aqui, que os sócios não colocaram de forma diferente. Então, a gente segue o que diz o Código Civil e o Código Civil traz para a gente que não é possível. A sociedade deverá proceder à liquidação da cota titularizada por Antônio, não podendo haver acordo dos sócios com os herdeiros para a substituição do falecido. Falso. Se os sócios e os herdeiros quiserem, eles podem acordar de forma diferente. Autonomia da vontade. Item C. A sociedade poderá permanecer em atividade com sócios remanescentes por até 180 dias. Falso. A sociedade pode permanecer com sócios que existem quanto tempo ela quiser, certo? Não tem aí essa limitação. A gente tinha essa limitação quando a sociedade... A gente teria essa limitação se a sociedade tivesse apenas um sócio com falecimento. Mas continua com Rita e José, continua com 2. Então, não tem problema a sociedade continuar com 2 sócios. 12ª questão. Após se aposentarem, 2 amigos de infância realizaram o sonho de constituir sociedade simples, adotando a forma de sociedade limitada. De acordo com a disciplina jurídica do contrato social da sociedade no Código Civil, constata-se. Gabarito correto, item A. O registro dos atos da sociedade dos 2 amigos deverá ser feito no registro civil das pessoas jurídicas. Por que, gente? Sociedade simples, o registro é feito no cartório. O registro é feito no registro civil das pessoas jurídicas. Mas, Lívia, a sociedade será uma sociedade simples limitada. Por ela ser limitada, ela vai para a junta? Vai não. Sempre o que importa é se ela é simples. Se ela for sociedade simples limitada, se ela for sociedade simples em nome coletivo, se ela for uma sociedade simples pura, sempre é no cartório. Sempre. Sociedade simples é no cartório, sociedade simples, registro civil de pessoas jurídicas. Certo? 13ª questão. A responsabilidade dos sócios varia conforme o tipo societário. Em um desses tipos, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Trata-se da sociedade limitada. A responsabilidade da sociedade limitada, como o próprio nome traz, é limitada. Limitada a quê? Ao valor que os sócios colocaram dentro da sociedade. Ou seja, ao valor que os sócios adquiriram as cotas daquela sociedade. Mas até todo mundo ter cumprido aquilo que foi prometido, se João, Maria e José prometeram dar 10 mil cada um, até João, Maria e José colocaram os 10 mil lá cada um, a sociedade está com capital não integralizado. E se por acaso acontecer um problema, acontecer algo, tanto João, Maria e José, eles serão solidariamente responsáveis pela integralização, pelo que estiver faltando, pelo que estiver em aberto. A responsabilidade da sociedade limitada, ela só fica 100% limitada quando o capital está integralizado. Então, 13ª questão, item A. 14ª questão. Pedro, sócio minoritário em uma sociedade limitada, integralizou 10 mil reais da sua parte do capital social, referente a 10% do capital social. Os demais sócios dessa sociedade não integralizaram os 90% restantes do capital, e a sociedade é devedora de uma quantia superior a 100 mil reais. Relativamente à responsabilidade de Pedro por essa dívida, uma vez que a sociedade não possui qualquer patrimônio, é correto afirmar. Aqui, gente, a 14ª questão está falando justamente daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Os sócios dentro de uma sociedade limitada, eles vão responder pelo valor que estiver faltando para integralizar o capital social. O único que cumpriu com a sua parte, o único que integralizou a sua parte aqui foi Pedro, que integralizou 10 mil reais, referente a 10% do capital social. Lívia, se 10 mil é 10%, quanto é o total do capital social? 90 mil,
certo? Então, esses 90 mil estão em abertos. Pedro e todos os outros sócios são responsáveis pelos 90 mil que estão faltando. Lívia, mesmo que o Pedro tenha cumprido com a parte dele, porque o Pedro se responsabilizou só por 10 mil e já pagou a parte dele, mesmo assim ele vai estar responsável pelos 90? Mesmo assim, todos os sócios respondem solidariamente pelo que estiver faltando para integralizar o capital social. Então, vamos aqui dentro disso procurar a resposta correta. A resposta correta é que Pedro é responsável solidário aos demais sócios, por regra, até o valor integral do capital social prometido, podendo regressar por este valor contra os sócios, caso Pedro venha pagar. Então, se Pedro pagar 50 mil reais daquela dívida, pagar uma parte, ele pode ser cobrado? Pode, porque ele pode ser cobrado até 90 mil. Mas se por acaso ele pagou 50, desses 50 que ele pagou, não era para ele ter pago, porque ele já cumpriu a parte dele. Então, ele faz o quê? Ele entra com o regresso para cobrar dos outros sócios os 50 mil que ficou faltando. Então, gabarito, item D de dado. 15ª questão. Carlomíndio quer ser sócio de uma sociedade limitada, que é composta atualmente por 2 sócios, com 50% do capital social cada um. Sendo estes Mervivaldo e Adinalberto. Gente, que nomes. O primeiro, Mervivaldo, deseja vender suas cotas para Carlomíndio e o segundo não quer Carlomíndio como seu novo sócio. Considerando que não há qualquer cláusula no contrato social que fale da alienação das cotas, é correto afirmar: como Adinalberto possui mais do que 1/4 do capital social, ele pode se opor a essa transferência e a mesma não poderá, pelo texto de lei, ser realizada. O que a gente tem aqui, gente? As partes, elas são livres para pactuarem no seu instrumento de sociedade o que elas querem. Como é que elas querem fazer essa cessão de cotas? É livre. Você pode fazer sua cessão de cotas para quem você quiser. Você, sócio, pode vender a sua parte para quem você quiser. Não, você não é livre. Você não pode vender sem a autorização dos outros. As partes, elas são livres para pactuarem o que quiserem. Mas se por acaso elas não pactuarem nada sobre isso, como é o caso da questão, a gente vai seguir o que diz o Código Civil. E o Código Civil diz o quê? Se você for vender as suas cotas, se você for ceder as suas cotas para quem não seja sócio da sociedade, você até pode fazer. Mas para isso, você precisa ter uma concordância dos outros sócios. E essa concordância, ela acontece como? Não pode ter a oposição de mais de 1/4 do capital social. Ou seja, 75% do capital social tem que aprovar ali a tua transferência das cotas. E aí aqui no caso, como a Adinalberto, ele possui mais do que 1/4 do capital social, então pelo simples fato dele ter se negado, já barrou que aquela cessão de cotas aconteça. 16ª questão. Cristina, Cássia e Eliodora decidiram constituir uma sociedade que será designada Bueno, Brandão e Companhia Limitada. Na elaboração do contrato social, observa-se a seguinte cláusula: as sócios assumem responsabilidade solidária, ilimitada e subsidiária pelas obrigações da sociedade até a extinção completa do passivo, certo? Bom, verificando-se o tipo societário adotado e as disposições do Código Civil sobre o contrato de constituição, é correto afirmar que a cláusula do contrato social, gente, deve ser modificada, porque no tipo societário adotado, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor da cota de cada um, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, certo? Como é que a gente sabe, Lívia, o tipo de sociedade que está sendo pactuada aqui entre eles? Bem aqui, ó, o nome da sociedade, Bueno, Brandão e Companhia Limitada, tá? Então, a gente tem aí que é uma sociedade limitada, e aí a gente acabou de falar como é que ocorre a responsabilidade da sociedade limitada. A sociedade limitada, todos respondem
pela integralização do capital social, mas depois de integralizado o capital social, a responsabilidade dos sócios fica limitada. Gabarito da 16ª questão, item A. 17ª questão. O contrato de frigorífico Alto Paraíso Limitada, cujo capital está parcialmente integralizado, contém cláusulas de regência supletiva pela Lei 6.404 de 76. E que a gente tem aqui? Lei de Sociedade Anônima. Livre, se é possível? Sim. Se a sociedade limitada quiser, ela pode colocar no seu contrato social uma cláusula dizendo da regência supletiva pela Lei de Sociedade Anônima. Então, isso aqui a gente já fica um pouquinho atento. E continuamos a questão. A Assembleia de Sócios aprovou, por voto correspondentes a 4/5 do capital social, a cisão parcial da sociedade, com a transferência de parcela do patrimônio para a Agropecuária Teixeira e Andreasa S.A., constituída em 1999. No protocolo de cisão, firmado por um administrador não sócio da sociedade limitada e um diretor da companhia, ficou estabelecido que as ações da agropecuária a serem emitidas e integralizadas com a parcela do patrimônio da sociedade cindida serão atribuídas aos sócios em substituições às cotas extintas, na proporção das que possuem no frigorífico Alto Paraíso Limitada. Com base nisso, é correto afirmar: a disposição contida no protocolo é válida porque foi respeitada a proporcionalidade na participação dos sócios na sociedade cindida com a receptora. Item D de dado. Mas vamos entender um pouquinho aqui. Essa questão é um pouco extensa e a gente acaba se confundindo. Mas aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de uma sociedade limitada, que ela vai ter regência pela Lei de Sociedade Anônima, e a gente está falando de uma sociedade anônima. Essas sociedades, elas fizeram uma operação societária. Qual é essa operação? A cisão. Quando a gente tem a cisão, gente, uma parcela daquela sociedade que foi cindida, ela vai se extinguir. E essa parcela do patrimônio dessa sociedade cindida, ela vai passar para o outro, para a sociedade que está adquirindo aquele determinado patrimônio. E isso é válido, isso é possível, isso é o que a gente tem por cisão, e isso vive acontecendo dentro do mundo empresarial. Quando a gente tem essa transferência da parcela do patrimônio, a sociedade que está recebendo, ela tem que levar em consideração quem eram os sócios e o que acontecia na sociedade de que ela está recebendo aquele determinado patrimônio. Então, dentro disso, dentro dessas determinadas questões que a gente tem aqui, a gente tem que deve ser respeitado a proporcionalidade da participação do capital dos sócios na sociedade cindida pela sociedade que está recebendo. Então, a sociedade que recebe, ela tem que ficar atenta a essa determinada proporcionalidade do capital social. Então, gabarito, item D de dado. 18ª questão sobre as sociedades limitadas. Responda a alternativa correta. Aqui, gente, a gente tem que a alternativa correta da 18ª questão, vamos procurar aqui por ela. Na omissão do contrato social da sociedade limitada, o sócio pode ceder a sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independente da audiência dos outros. Correto. Para quem é sócio, independentemente, você pode vender, você não precisa pedir autorização de ninguém. Se a pessoa já é sócio, você pode fazer essa cessão livremente. Ou a estranho, se não houver oposição de mais de 1/4 do número de sócios. Falso. Não é 1/4 do número dos sócios, é 1/4 do capital social. Item B de bola. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, deve o contrato instituir conselho fiscal composto por 3 ou mais membros e respectivos suplentes sócios ou não. Aqui, gente, a sociedade limitada, ela não deve ter que ter um conselho fiscal. Ela tem o conselho fiscal se ela quiser, ela não é obrigada. Item C. A convocação da reunião ou da Assembleia dos Sócios é atribuição que pertence exclusivamente aos administradores da sociedade. Falso. Os sócios da sociedade, mesmo que eles não sejam administradores, preenchendo um quórum mínimo, eles podem sim convocar a Assembleia. Item D de dado, a designação de administradores não sócios dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, tá?
Bom, gente, verdade, enquanto o capital não está integralizado, se você quiser nomear um terceiro para administrar, para gerir aquela determinada sociedade, você precisa da unanimidade. Mas depois, se a sociedade ela já está com capital integralizado, que aí o que acontece quando a sociedade está com capital integralizado? Os sócios eles já têm sua responsabilidade limitada. Então já não precisa mais tanto dessa unanimidade. Por quê? Porque todos os sócios eles já estão um pouco mais seguros dentro da sociedade limitada. Então a gente só vai precisar de 2/3 no mínimo para nomear um administrador de fora. Então, 19ª questão. Com relação às sociedades personificadas e considerando o Código Civil, assinale a afirmação incorreta. A afirmação incorreta, gente, está no item D. Em hipótese alguma, a sociedade limitada empresária poderá reduzir o seu capital social. Gente, tem duas hipóteses em que a sociedade ela pode reduzir o capital social. Perda irreparável, a sociedade sofreu um baque muito grande, não vai conseguir se recuperar, ela pode reduzir o capital social. E também pode, quando o objeto daquela sociedade, o capital social, tiver ficado exorbitante, não faz mais sentido ter um capital social tão alto. Então, 19ª questão, item D. 20ª questão. As sociedades limitadas regem-se pelas normas do Código Civil quanto à forma de constituição e dissolução. O Código Civil, gente, ele tem um capítulo específico para as sociedades limitadas, certo? Então, ele vai se reger pelo Código Civil. Agora, nem sempre o Código Civil ele é totalmente completo. Então, a sociedade limitada pode se socorrer das regras da sociedade simples ou, se tiver expressa previsão no contrato, ela pode se socorrer das regras de sociedade limitada. 21ª questão. Quanto às partes beneficiárias em uma sociedade por ações, marque a alternativa correta, tá? As partes beneficiárias conferem aos seus titulares eventual de crédito contra a companhia, constantes na participação nos lucros anuais. Verdade, gente, é o significado aí que a gente tem das sociedades, das partes beneficiárias nas sociedades, tá? Então, elas são justamente isso, ela é um direito de crédito, de eventual crédito contra a companhia, constante na participação dos lucros anuais. 22ª questão. Faça o julgamento das afirmativas. Item 1. As ações preferenciais sem direito a voto não podem ser admitidas à negociação no mercado de valores imobiliários em nenhum caso. Falso, gente. As ações preferenciais sem direito a voto, elas existem, elas são possíveis de acontecer. A gente tanto tem ações preferenciais com voto, como a gente tem ações preferenciais sem voto. E é possível, sim, a gente fazer a negociação dessas ações sem direito a voto, tá? No mercado de valores imobiliários. Item 2. As ações preferenciais nunca possuem direito a voto? Falso. Acabei de falar que elas podem ter ou não direito a voto. Depende do que os sócios, os acionistas colocarem dentro daquela determinada ação. Item 3. Uma das vantagens expressamente previstas em lei relativa às ações preferenciais é que esta preferência pode ser a prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele. Verdade, gente. Isso é uma das vantagens que a gente tem. Então, gabarito correto aqui, item B de bola. 23ª questão. A administração da sociedade anônima compete B. à diretoria e ao conselho de administração, ou somente à diretoria, conforme dispuser o Estatuto Social. O Conselho de Administração ele não é um órgão obrigatório em todos os tipos de sociedade anônima. Então, muitas vezes, ele pode não existir. Quando ele não existe, vai competir somente à diretoria, tá? Quando ele existe, a administração ela compete à diretoria e ao Conselho de Administração. 24ª questão. Com a finalidade de reduzir o montante de impostos devidos, o administrador de determinada sociedade anônima simulou a ocorrência de prejuízos à companhia. Após alguns anos de êxito, sua conduta foi descoberta e, devido ao recolhimento a menor, foi necessário complementar os impostos pagos, tendo incidido multa e havido outras despesas decorrentes de honorários de advogados, contadores e outros profissionais requeridos para a correção do equívoco.
Ao final, os valores pagos para corrigir a falha superaram em muito o valor que deveria ter sido pago inicialmente conforme a lei. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. Bom, gente, aqui, dentro da opção correta, a gente tem o seguinte: o administrador não poderá ser responsabilizado pessoalmente por eventuais prejuízos causados a terceiro, pois agiu em nome da sociedade? Falso, tá? Regra geral, o administrador ele não responde pela sociedade. Quem vai responder é a própria sociedade. Mas, o que a gente tem? Se ele tiver agido por dolo ou culpa, ele vai responder pessoalmente. Item B. Os acionistas individualmente prejudicados não poderão propor ação contra o administrador, devendo-se subordinar-se à deliberação da Assembleia Geral. Gente, realmente ele tem que esperar primeiro a decisão da Assembleia Geral. Mas a Assembleia Geral, caso não acate a ação de responsabilidade do administrador, pelos que eles têm que votar negativamente contra essa decisão da Assembleia, e aí, se eles foram pessoalmente prejudicados, eles vão poder entrar com a ação contra aquele administrador pela parte que lhes cabe. Item C. É necessária a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para que a empresa obtenha a responsabilização pessoal do administrador. Falso. A desconsideração, gente, ela serve para a pessoa jurídica e não para o administrador. Então, não faria sentido essa ação nesse caso correto. Item D. Se a referida simulação decorrer do exercício abusivo do poder de controle, o controlador poderá ser responsabilizado pelos prejuízos, desde que comprovado dolo na atuação. Verdade, gente, aqui foi o que a gente, inclusive, já tinha comentado antes. 25ª questão. As sociedades anônimas são companhias ou sociedades que têm o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Seu funcionamento tem que estar sob o controle fiscalizador e o comando das autoridades governamentais. Com base na Lei 11.638 de 2007, assinale a opção incorreta. A opção incorreta, gente, é o item B de bola. A sociedade anônima terá seu patrimônio comunicável com o individual de cada um de seus sócios. Falso. A sociedade anônima ela tem a responsabilidade limitada. O patrimônio pessoal dos sócios não se mistura com o da sociedade anônima. Então, esse item B é o item incorreto. 26ª questão. Na constituição de uma companhia, após a aprovação do projeto de estatuto e eleição dos primeiros administradores, os documentos de constituição foram encaminhados para o arquivamento na junta comercial. O órgão negou o arquivamento do estatuto por inobservância da exigência legal, ausência de apresentação de laudo de avaliação de bem imóvel em condomínio, aportado para a integralização do preço de emissão nas ações por 3 subscritores. No caso, a decisão da junta comercial está correta. Dentro da sociedade anônima, se você quer integralizar com bens, pode, mas o bem que você está integralizando, ele precisa ter um laudo de avaliação. Na verdade, ele precisa ter 3, por 3 pessoas diferentes, tá? Tem que ser assinado ali por aquelas 3. Então, está correta porque, mesmo que todos os subscritores sejam condôminos de um bem com que concorreram para a formação do capital social, deve ser elaborado e aprovado o laudo de avaliação. Os administradores deverão convocar imediatamente a Assembleia Geral para sanar a irregularidade e tomar as providências que se fizerem necessárias. 27ª questão, então já chegando aqui ao final das nossas questões, a Comissão de Valores Mobiliários recebe denúncia protocolizada por Marcelo, um dos acionistas da sociedade, Urca S.A., companhia de capital fechado por funcionar sem a constituição do Conselho de Administração. Considerando as disposições contidas na Lei de Sociedade Anônima, a denúncia será arquivada porque a criação do Conselho de Administração não é obrigatória, por se tratar de sociedade denunciada como sociedade anônima de capital fechado. Lembra que eu acabei de falar para vocês na questão anterior que não é toda sociedade anônima que é obrigada a ter o Conselho de Administração. Então, a sociedade anônima de capital fechado não é obrigada a ter Conselho de Administração. Então, por isso, essa denúncia ela vai ser arquivada. 28ª questão. 2 pessoas físicas se juntam para a formação de uma sociedade por ações e propõem o seguinte:
O valor da proposta de subscrição do capital social de R$ 1 milhão, dividido igualmente entre os sócios. Proposta de integralização. Sócio 1, 500 mil em moeda nacional. Sócio 2, 500 mil em mercadorias para revenda. Em relação à proposta, é correto afirmar. O item correto, gente, é o item A. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feitos por 3 peritos ou por empresa especializada nomeados em Assembleia Geral de Subscritores. Verdade, quer integralizar com bens? Pode integralizar tranquilamente, mas você precisa do laudo de avaliação desses bens, certo? 29. Em relação às sociedades anônimas, temos, tá? A companhia aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos em negociação no mercado de valores mobiliários. Aqui, gente, é o item correto. Eu sei se a sociedade é uma sociedade anônima de capital aberto quando os valores mobiliários dela podem ser negociados livremente. Ou seja, é aberto para quem quiser participar ou adquirir aquele determinado valor mobiliário. Já a sociedade anônima de capital fechado é que não é aberta essa negociação para quem quiser. A negociação ela é mais fechada, ela é mais restrita a determinadas pessoas, certo? Bom, e última questão, vamos aqui, para a gente finalizar as questões do direito empresarial. A constituição de uma sociedade anônima, como toda sociedade, deverá preencher certos requisitos. Dentre eles, a resposta correta, realização de 10% no mínimo do preço das emissões das ações subscritas em dinheiro. Então, você pode integralizar com dinheiro, com créditos ou com bens, mas pelo menos 10% do valor que você disse que ia ter dentro daquela determinada sociedade anônima, pelo menos 10%, ele tem que vir em dinheiro, certo? Bom, gente, então finalizamos aqui as nossas 30 questões da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado das questões. Qualquer coisa, vocês podem me procurar para a gente tirar as dúvidas. E até a próxima. Tchau, tchau.